Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai fundo num assunto que mexe com o dia a dia de muita gente: poluição sonora. E como a justiça está vendo isso como crime ambiental. Sim, um tema super relevante. Exato. E o que motivou a gente foi uma decisão, olha, super recente e importante do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Saiu no informativo de jurisprudência 866, agora de 14 de outubro de 2025. Aham. É sobre o recurso especial 2.205.709, lá de Minas Gerais. E o detalhe, virou tese em recurso repetitivo, sabe? Tema 1377. Ah, então vira um precedente obrigatório, né? Isso é bem sério. Justamente, o que for decidido ali passa a valer para todo o Brasil em casos parecidos. Então, ok, vamos desempacotar isso. A nossa ideia é entender o que o STJ falou sobre o crime de poluição sonora, aquele do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 98. Certo. Que tipo de crime é esse, afinal? Precisa provar que alguém ficou doente por causa do barulho. E talvez o mais prático, né? Que prova e serve para condenar alguém. Questões cruciais mesmo. Porque assim, vamos combinar, né? Barulho demais é reclamação constante. Vizinho com festa, obra que não para nunca, o som alto de um bar, de uma indústria. Faz parte da vida urbana, infelizmente. Pois é, mas quando que essa incomodação vira crime ambiental de verdade? Era meio confuso isso, né? Tinha tribunal que entendia de um jeito, outro de outro, uns pediam prova de dano à saúde bem clara. Gerava uma insegurança jurídica, né? Tanto para quem sofre com o barulho quanto para quem gera o ruído. Exatamente. E essa decisão do STJ veio para tentar botar ordem na casa, dar uma definição. Sim, para trazer clareza. Olha, o caso que chegou lá no STJ, esse de Minas, o 2.205.709, mostra bem o problema. A acusação era por poluição sonora de um comércio, com o ruído acima do limite permitido. Fonte fixa, né? Isso é importante. E isso, fonte fixa. Só que o tribunal lá de Minas, o TJMG, deu uma virada. Falou que não era o crime ambiental do artigo 54. Seria, no máximo, perturbação do sossego, aquela contravenção mais antiga do artigo 42. Uma desclassificação bem significativa. E qual foi a lógica deles? A lógica foi que, para ser crime ambiental, a poluição sonora tinha que ser, assim, muito grande, uma magnitude significativa, algo que comprovadamente causasse dano à saúde ou que tivesse uma chance altíssima de causar. Exigindo um resultado concreto ou um perigo muito evidente. Exato. E como eles acharam que essa prova de dano efetivo ou desse risco super concreto não estava lá no processo, então não seria crime ambiental. Isso dificultava muito aplicar a lei ambiental nesses casos, né? Com certeza. E essa visão, na verdade, acaba ignorando um pouco o texto da própria lei, do artigo 54. A lei diz: causar poluição em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde. Ah, ou possam resultar. Exatamente. Esse ou possam resultar é fundamental. A lei não exige só o dano que já aconteceu. A potencialidade de causar dano já seria suficiente. Entendi. E o STJ se apegou justamente a essa expressão. A conclusão deles foi, assim, bem direta. Esse crime do artigo 54, primeira parte, tem natureza formal. Tá, natureza formal. Traduz isso pra gente, o que significa na prática. Significa que o crime acontece, ele está completo no momento em que a pessoa faz a ação proibida. Qual é a ação? Causar poluição sonora acima dos níveis permitidos. Ponto. Ah, não precisa esperar a consequência. Não precisa esperar o resultado natural, digamos assim, que seria alguém efetivamente ficar doente, ter um problema de audição, desenvolver estresse por causa daquele barulho específico. Entendi. A lei quer punir a própria conduta de poluir sonoramente de forma perigosa. Se passou do limite legal, a conduta em si já é o crime. O resultado, o dano à saúde, não precisa ser provado para configurar o crime. Ok, faz sentido. A ação é o crime, não a consequência. E aqui que fica realmente interessante. Porque o STJ não parou aí, né? Além de formal,
classificou como crime de perigo abstrato. Isso parece ser o centro da decisão, não é? O que isso muda? Muda, assim, radicalmente como a lei enxerga o risco. Um crime de perigo abstrato é aquele em que a própria lei já presume que a conduta é perigosa para o bem que ela quer proteger. No caso, a saúde e o meio ambiente sonoro. Exato. Não precisa provar que, naquele caso específico, o barulho alto criou um risco real e imediato para as pessoas ali. A lei, ao fixar limites de ruído, já fez essa análise. Ela já entendeu que, passar daqueles limites, é por si só perigoso. Ah, tipo a multa por excesso de velocidade? Perfeito. Se dirige muito acima do limite, pronto, já é infração, porque a lei presume que aquilo é perigoso. Não precisa esperar um acidente acontecer ou provar que quase aconteceu um para ter a multa. Exatamente essa lógica. Então, o STJ está dizendo: passou do limite de barulho permitido pela norma, a lei já presume que isso é perigoso para a saúde. Não precisa de mais prova desse perigo. Isso bate de frente com o que o Tribunal de Minas queria, né? Que era uma prova mais forte desse risco. Sim, contrasta diretamente. E essa leitura do STJ, é bom dizer, está bem amarrada nos princípios do direito ambiental brasileiro, como eles mesmos citam na decisão. Direito ao meio ambiente equilibrado está na Constituição. Certo. Para garantir isso, ainda mais com bens que são de todo mundo, como o silêncio, o bem-estar sonoro, a gente precisa focar na prevenção e na precaução. Não dá para esperar o estrago acontecer para depois agir. Exatamente, a proteção tem que vir antes. O princípio da precaução, inclusive, ele justifica agir mesmo quando o risco não está 100% comprovado cientificamente, mas existe uma ameaça séria a algo importante, como a saúde. Entendi. Então, tratar a poluição sonora como perigo abstrato é aplicar esses princípios, é prevenir. Esperar a prova do dano seria falhar nessa prevenção. Faz todo sentido, pensando na proteção ambiental. E, bom, se o crime é formal e de perigo abstrato, isso leva direto para a questão da prova, que talvez seja o que mais impacta no dia a dia, né? E a famosa perícia técnica, aquela com o aparelhinho, o decibelímetro, o laudo. Precisa disso sempre. Ótima pergunta. Esse foi outro ponto-chave que o STJ definiu. Na tese do tema 1377, ficou decidido que, para configurar esse crime de poluição sonora, não se exige a realização de perícia técnica como única prova ou como condição obrigatória. Opa, não exige perícia? Não como prova indispensável. A comprovação de que houve o crime, ou seja, de que o barulho passou do limite, pode ser feita por qualquer meio de prova idôneo. Qualquer meio de prova é idôneo. Isso abre bastante o leque, né? O que seria isso na prática? Sei lá, vídeo de celular, gravação, testemunha. Pode ser tudo isso, testemunhos de vizinhos, por exemplo, se forem vários e consistentes. Relatórios de fiscais da prefeitura, da polícia ambiental, que foram lá e constataram o barulho alto, mesmo sem medir na hora com o aparelho. Entendi. Registros de vídeo, de áudio, que mostrem a intensidade, a duração do barulho. Autos de infração administrativa que já tenham sido aplicados. O juiz vai ter que olhar o conjunto todo. Mas espera aí. Uma perícia dá um número, né? X decibéis. É o objetivo. Se não precisa mais dela obrigatoriamente, pode usar qualquer meio idôneo, não fica meio subjetivo demais? Não abre margem para, sei lá, briga de vizinho virar processo criminal com base só em reclamação? É uma preocupação válida, claro. Mas a decisão não diz que a prova ficou fácil, nem que qualquer reclamação vira crime. A chave é a palavra idôneo. Adequado, confiável. Exato. O juiz precisa analisar se aquela prova é confiável. Um testemunho isolado talvez não seja suficiente. Uma gravação de celular pode ser questionada quanto à qualidade se não foi editada. O que o STJ fez foi tirar a obrigatoriedade da perícia. Reconhecendo que nem sempre dá para fazer. Isso, às vezes é caro, demora, ou o barulho acontece de madrugada, some rápido, não dá tempo de chamar um perito. A decisão permite usar outras provas, desde que sejam boas, que convençam o juiz de que o barulho realmente passou do limite. E a defesa pode contestar essas outras provas, claro. Com certeza, o direito de defesa continua igual. O que muda é que a acusação pode usar um leque maior de ferramentas para provar o crime, não fica refém só do laudo técnico. Entendi.
Não é um liberou geral para aprovar de qualquer jeito, mas uma flexibilização importante. Reconhece a natureza do crime e as dificuldades práticas. Isso muda o jogo para fiscalização. Sim, a lógica é essa. Se o crime é a conduta de fazer barulho demais, formal, e o perigo já é presumido, abstrato, o foco da prova é mostrar que essa conduta aconteceu. Se várias provas idôneas, juntas, mostram isso de forma segura, está comprovado, mesmo sem um número exato de decibéis do laudo. Tá claro. Então vamos resumir. O que ficou decidido pelo STJ, que agora é regra para todo o país, via tema 1377. Vamos lá. Primeiro, crime de poluição sonora, do artigo 54, primeira parte, é formal. Acontece com a ação de poluir, não precisa de resultado de dano. Certo. Segundo, é de perigo abstrato. O perigo à saúde é presumido pela lei se o limite de ruído for ultrapassado. Isso. Terceiro, basta a potencialidade de dano, que já está implícita no barulho excessivo. Perfeito. Quarto, não precisa provar que alguém ficou doente por causa do barulho. Exatamente. Quinto, e talvez o mais prático, não precisa de perícia técnica obrigatoriamente. Ponto crucial. E sexto, a prova pode ser feita por qualquer meio idôneo. Testemunha, fiscalização, vídeo, documento, desde que seja confiável. É isso. Então, resumindo o resumo, o STJ deu uma reforçada na proteção do nosso sossego e da saúde pública. O crime de poluição sonora foca mais na ação perigosa e no risco, e provar isso ficou mais flexível, né? Reclamações de barulho ganham mais peso, né? Ganhou mais peso e a responsabilização pode ser mais efetiva, desde que, claro, as provas sejam boas. Certo. E isso leva a gente para uma reflexão final, né? Que vai além do processo criminal e entra no dia a dia de quem produz ruído. Se a simples potencialidade de dano presumida pelo barulho alto já é crime, e se a prova não depende só da perícia... Então a responsabilidade de quem faz barulho aumenta antes mesmo de alguém reclamar. Tipo uma responsabilidade preventiva. Exatamente essa questão. Como isso muda o dever de cuidado de um bar, de uma casa de show, de uma indústria, de quem organiza um evento, até mesmo dentro de um condomínio. Verdade. Se o risco abstrato já basta, não dá mais para só esperar a reclamação chegar ou alguém ficar doente para tomar uma atitude. Qual é o novo nível de cuidado que se espera? Será que agora é quase obrigatório monitorar o próprio barulho, tomar medidas de controle antes de incomodar, para evitar não só multa, mas um processo criminal? É uma ótima provocação. Parece indicar uma mudança de foco. Sair da reação para ir para a gestão do risco sonoro antes que ele vire problema. Talvez investir mais em isolamento acústico, controlar volume, horário, conversar com o vizinho antes. Pode ser. A decisão do STJ, ao facilitar a configuração do crime, pode acabar empurrando todo mundo para uma cultura de mais responsabilidade com o barulho que faz. Pode ser um efeito indireto, mas muito importante. A lei penal servindo não só para punir, mas para sinalizar o comportamento esperado, para induzir mais cuidado com o bem-estar de todos. É algo para todo mundo que gera ruído pensar sobre as suas práticas agora. Sem dúvida. Uma decisão com impacto legal claro, mas que também faz a gente pensar sobre como a gente convive com sons e a responsabilidade de cada um por um ambiente mais saudável. Denso, mas importante.